Olá, como vai? Tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre fusível. Bom, o fusível, né, é um elemento aí, um componente, né, de circuito de alimentação que tem como principal função, né, proteger contra curto-circuito. Bom, além das linhas de alimentação, né, eles protegem também todos os dispositivos, né, de comando e outros elementos que estiverem, né, no circuito contra curto-circuito interno. Né? Então eles atuam também como limitadores das correntes, né, de curto-circuito. A operação básica, né, de um elemento fusível é abrir o circuito, né, interrompendo em função de alguma falha. Bom, então o curto-circuito, né, o que é o curto-circuito? Ele é caracterizado como uma ligação de baixa impedância, né, de baixa resistência, entre fases, ou entre fase e neutro, ou entre fase e terra. Né? Ou seja, é ligar um cabo energizado com outro cabo energizado, ou ligar um cabo energizado com o neutro, ou ligar o cabo, né, energizado com a terra. Aqui estou dando um exemplo, né, com relação à corrente alternada. Né? Mas se você ligar o positivo com o negativo, né, também em corrente contínua, você também terá um curto-circuito. Bom, mas além, né, dessa conexão, né, de fios de alimentação, né, alternada ou contínua, né, o que mais pode gerar, né, um curto-circuito? Né? Uma falta de aperto, né, dos componentes, uma ruptura ou falha, né, no isolamento, né, entre condutores ou cabos, ou a penetração de água, né, umidade, né, líquidos de modo geral, que podem fazer com que tenhamos, né, então essa ligação de baixa impedância, provocando então aí um curto-circuito. Né? Bom, temos aqui a representação do elemento fusível, né, basicamente é composto de duas partes, o corpo propriamente dito, né, e uma lâmina. Então a composição normalmente é isso, é um fio, né, que pode ser de cobre, prata, estanho, chumbo, né, ou outro material, e ele fica dentro de um corpo, né, que pode ser de porcelana ou, né, completamente fechado. Bom, existem diversos tipos de fusíveis, né, diversas aplicações. Né, por exemplo, fusíveis automotivos, né, os fusíveis tradicionais aí de equipamentos eletroeletrônicos, né, e diversos outros que estão relacionados aí, né, com a instalação elétrica, com comandos elétricos, com máquinas, né, transformadores, sistemas de distribuição. Né. A seguir nós vamos ver um exemplo de atuação de um tipo de fusível, né, mas que é válido para todo tipo de fusível. A ideia é basicamente a mesma. Vamos imaginar aqui um exemplo, né, com uma fonte alimentando aqui um motor. Temos aqui um fusível, né, em série com a fonte e o motor. Se houver então um excesso de corrente elétrica, o que vai acontecer com esse elemento de proteção é que ele terá que se romper. Né? Em algum momento ele será interrompido, né, fazendo com que o motor ou a máquina pare de funcionar. Basta então a substituição, né, para que volte a funcionar corretamente. Bom, vamos falar agora sobre tipos de fusível. Bom, vemos aqui, né, o fusível de vidro, né, que são utilizados para proteção de circuitos eletroeletrônicos, filtro de linha, estabilizador de tensão, no brake, porta-fusíveis veiculares de modelos antigos, né, entre outros. Bom, esse daí é o fusível mais tradicional que se encontra aí dentro das residências, né, protegendo aí os equipamentos. Tem um fusível mais antigo, que é o tipo rolha, né, que ele tem um corpo de porcelana e daí os contatos são realizados através de rosca de fixação, né, dentro de um soquete. O material utilizado nesse tipo de fusível, né, era o chumbo estanho, né, mas devido às suas características eles são muito pouco confiáveis, né, eles não atendem a algumas normas aí. Bom, tem também o tipo cartucho, construído num corpo cilíndrico de papelão ou fibra com terminais de cobre, né? Tipo faca ou virola. O elo fusível pode ser de chumbo estanho ou apenas cobre. Né? Também, né, assim como o fusível rolha, eles não atendem, né, às normas NBR 5410 e NBR 11840. Bom, o tipo Diazed é um construído em um corpo de porcelana cilíndrico, fechado nas extremidades por tampas metálicas por onde é feito o contato com a base. Esse é um tipo de fusível que a gente vai analisar com mais calma mais adiante. Né? Ele fica dentro de uma tampa e essa tampa foi projetada para alojar somente o fusível de determinada corrente nominal. Então não existe, né, por exemplo, possibilidade de você colocar um fusível de uma corrente no lugar de outra.
né? Então ele é mais seguro. Esse atende às normas e é um dos mais utilizados aí na proteção de circuitos elétricos, comandos elétricos, máquinas e motores. Um outro fusível também bastante utilizado, né, é o tipo NH. Ele reúne as características de fusível retardado, né, para correntes de sobrecarga e de fusível rápido para correntes de curto-circuito. Ou seja, se houver uma sobrecarga, ele não vai atuar imediatamente. Né? Existe um tempo para que ocorra a fusão, né, e ele possa se romper. Agora, se o aumento de corrente for realizado de forma brusca, né, um curto-circuito, ele atua imediatamente, interrompendo o circuito. É interessante, né, que eles possuem os contatos, né, prateados, né, e isso proporciona, né, uma perda reduzida, né, no ponto de conexão, né, e o corpo de um material chamado estatita, né, que garante, né, uma segurança total, um isolamento, né, desse corpo do fusível. Um outro tipo de fusível, né, é o NeoZ, né, são fusíveis de menores dimensões que o Diazed, né, e características de retardo de atuação, utilizados aí também para proteção de redes de energia elétrica e circuitos de comando, de modo geral. Um outro modelo mais interessante, né, é o Silized Citor. Né, esses fusíveis eles são de características ultra rápidas. Né. A evolução, né, da eletrônica de potência, né, trouxe aí diversos elementos eletrônicos no acionamento de motores elétricos, né, soft starter, inversor de frequência. Né, então esse tipo de fusível é indicado para atuação direta com esse tipo de equipamento. Elo fusível, né, o fusível tipo rabicho, né, são utilizados para proteção de circuitos de distribuição de energia elétrica, proteção de equipamentos das concessionárias, né, e também, né, proteção de entradas primárias de consumidores atendidos aí em média tensão, né, até 100 amperes. Temos também o fusível tipo HH, né, que é o fusível utilizado em cabines primárias para proteção de transformadores, capacitores e motores ligados em média tensão. Então são fusíveis, né, que têm corrente até às vezes baixa, né, 5 amperes, 10 amperes, né, mas eles são indicados para média tensão, então eles suportam às vezes aí, né, 10 kV, 15 kV. Bom, vamos falar agora sobre classificação do fusível. Bom, basicamente, né, um fusível é indicado aí pela sua corrente nominal, né, mas existem classificações, né, relacionadas ao fusível. Então, além da corrente nominal, né, os fusíveis também vão ser classificados de acordo com mais duas informações: qual que é a faixa de interrupção ou classe de função e o tipo de dispositivo elemento que será protegido. Os fusíveis da classe G são fusíveis que suportam a corrente nominal também por um tempo indeterminado. Eles são capazes de operar a partir do menor valor de sobrecorrente até a corrente nominal de desligamento. Bom, eles são considerados aí fusíveis de faixa completa. Bom, basicamente esses fusíveis classe G são considerados fusíveis contra sobrecorrente e contra curto-circuito. Bom, a classe A, né, a letra A minúscula, são fusíveis que suportam a corrente nominal por tempo indeterminado, são capazes de desligar a partir de um determinado múltiplo do valor nominal da corrente nominal até a corrente nominal de desligamento. São considerados aí fusíveis de faixa parcial. Bom, esses fusíveis, né, com a classe de função, né, com a letra A, são considerados aí, né, basicamente fusíveis contra curto-circuito. Bom, outra característica, né, que tem que ser observada para o fusível é a classe de dispositivo, né, que o elemento irá proteger. Por exemplo, né, a letra B maiúsculo vai identificar instalações em condições pesadas. A letra G identifica fusível para proteção de linha, né, ou uso geral. A letra L apenas para proteção de linha. A letra M para proteção de motores. A letra R para proteção de semicondutores ultra rápidos. A letra S combina duas funções, ele é para proteção de semicondutores ultra rápidos, mais proteção de linha de alimentação. E TR para proteção de transformadores. Bom, então nós temos que juntar, né, a classe do dispositivo, né, com a classe de função do fusível. Bom, então ao final, né, nós teremos aí para o fusível o que a gente
considera aí como classe de serviço, né? Os fusíveis devem ser especificados por classes de serviço que são compostas de classe de função e classe do objeto protegido, né? Então vão ser sempre representados aí por duas letras. Então a classe de serviço é igual à classe de função barra classe do dispositivo, né? Por exemplo, né? GL, GM, AM, AS. Bom, mas então no final, né, o que essa combinação de letras vai significar? Vamos ver aqui, por exemplo, né, um fusível com a letra A minúsculo M. Então a primeira letra é minúsculo, indica que a atuação é contra curto-circuito. A segunda letra é M maiúsculo, indica que esse fusível é para proteção de motores. GL barra GG. A primeira letra é um G minúsculo, indica atuação contra sobrecarga e curto-circuito. A segunda letra, L e G, indica que esse fusível é para proteção de cabos e uso geral. AR, a primeira letra é minúscula, indica então que a atuação é contra curto. A segunda letra é maiúscula, indicando que esse fusível é para proteção de semicondutores. Bom, sobre, né, a apresentação inicial aí, né, do que é um fusível, os tipos básicos de fusível, né, e da classificação do fusível, era isso que eu tinha para mostrar aí para vocês. Até um próximo vídeo, pessoal.